Sejam todos mais um episódio de conversa. Hoje com a excelentíssima doutora Irene Intel. Bem-vinda. Obrigada. Avançar e dizer a todos para se manter desligada, que é mais simples. E alguma que tenham podem colocar pelo e nós iremos fazer o mesmo no Facebook. Por alguma questão, é só colocar também a controlar essa parte. Ok? A professora Irene é licenciada em História pela Faculdade de Lisboa. É mestre em História Contemporânea e doutorada em História e Política Contemporânea pela nova FCSH. É investigador de História Contemporânea, formou até 2012, financiado pela Justiça Política para a Democracia e está a realizar um doutoramento aprovado pela UFCT, Justiça Política relativamente à GS na transição para Portugal, e é autor e coautor de diversos livros, apreciada com diversos nacionais. Bem-vinda uma vez. Muito obrigada. Só um pequeno esclarecimento, portanto, esse currículo já está um bocadinho atrasado. Portanto, o tal projeto da FCT sobre o julgamento dos elementos da PIDE, portanto, já foi concluído e eu tenho até um livro sobre isso, que se chama O Caso da PIDE, e neste momento estou à beira da reforma, mas ainda estou a investigar e continuarei enquanto puder sobre a PIDE-DGS e o relacionamento com os serviços secretos das chamadas democracia, portanto, com a CIA, com o MI6. Para fazer ali um update da professora. Pronto, mas é só isso. Mas muito obrigada pelo convite e gosto muito deste género de iniciativas. Muito obrigado. Eu gostaria de começar por pedir, se seria possível, enquadrar-nos só para quem está a ideia do que é que se passava. Portanto, Portugal, durante a Segunda Guerra Mundial, foi um país neutro. Logo em 1 de setembro de 1939, quando a Alemanha nazi invadiu a Polónia e se iniciou a Segunda Guerra Mundial, depois com a intervenção da França e da Grã-Bretanha, Portugal, no próprio dia, declarou a neutralidade, ou seja, Salazar declarou a neutralidade. A política externa portuguesa, como se sabe, estava relacionada com uma aliança que tinha com a Grã-Bretanha, uma aliança já bastante antiga, e por outro lado tinha uma perspectiva atlântica, digamos que estava virada de costas para a Europa e continuará depois, ao longo de muito tempo, e bastante ligada à Espanha, à Espanha franquista, de Franco, quando Franco tinha acabado de ganhar a Guerra Civil de Espanha em início de 1939, e Espanha de Franco, com a qual também Portugal fez uma aliança, um acordo. Portanto, pode-se dizer que basicamente a política externa portuguesa de Salazar nesse período, embora ideologicamente tinha um relacionamento portanto, bastante amistoso, não só com a Espanha franquista, mas também com o nacionalsocialismo alemão e com o fascismo italiano, de Mussolini, além de outro relacionamento, depois também com a França de Vichy, mas digamos que era uma política externa ao mesmo tempo pragmática. Ou seja, Salazar deu a entender e quis dar a entender que seria rigorosamente neutro, ou seja, geometricamente neutro, tanto relativamente ao campo, que será depois o campo dos aliados, não é? No princípio da guerra, o campo da Grã-Bretanha, como relativamente ao eixo, no qual Portugal não entrou, embora tivesse sido convidado.
Claro que durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, a neutralidade portuguesa teve uma evolução, não se manteve sempre a mesma. Desde logo, tinha muito a ver com quem é que estava a ganhar a guerra, como é evidente. E, por exemplo, pode-se dizer que até a final de 1942, a Alemanha nazi parecia que ia ganhar a guerra. As derrotas, a Grã-Bretanha nunca tinha sido completamente derrotada, evidentemente, mas digamos que a ocupação da França, a ocupação de todos aqueles países, Bélgica, Holanda, já anteriormente os países da Escandinávia, e depois também uma viragem para os Balcãs, da Alemanha nazi, evidentemente que a situação estava mais virada para uma vitória nazi. E Portugal, de Salazar, comportou-se dessa forma, ou seja, tinha um relacionamento económico preponderante já com a Grã-Bretanha e passou a ter um melhor relacionamento económico e comercial com a Alemanha nazi. Era através de Portugal que a Alemanha nazi tinha acesso a todos os produtos que tinha necessidade, desde as latas de sardinha, aos lanifícios e, sobretudo, o célebre wolframio, que era aquele minério que era fundamental para os tanques alemães. Isto deve ser alguém que entrou, não? Possivelmente. Desculpa, ter os microfones. E pode-se até dizer que durante o ano de 1941 há um relacionamento muito intenso, não só económico e comercial com a Alemanha nazi, mas sobretudo também do ponto de vista ideológico, até das instituições de ambos os regimes. Só para dar alguns exemplos, a Hitlerjugend, que era a juventude alemã, nazi, tinha um relacionamento muito forte com a mocidade portuguesa, sobretudo a masculina, mas também a feminina. Por outro lado, também os exércitos tinham um relacionamento. Depois havia um comércio muito importante, porque a Alemanha nazi passou a ser, quando a Grã-Bretanha, por razões portanto, do início da guerra, começou a não exportar armas e armamento para Portugal, Portugal foi recorrer à Alemanha nazi. A Legião Portuguesa, por exemplo, tinha um relacionamento com as SA e depois com as SS e por aí fora. Depois há um momento muito importante que é a invasão. Não, mas antes disso ainda quero falar só sobre o ano de 1940. O ano de 1940 é crucial porque é o ano da invasão de França e, portanto, as tropas da Wehrmacht, nazis, chegam até aos Pirineus. Portanto, neste canto da Europa, só Espanha e Portugal ficam livres da guerra. Mas, durante uma quantidade de tempo, mais ou menos até novembro de 1940, houve o perigo de a Alemanha nazi invadir a Península Ibérica, especialmente na sua luta, no seu combate contra a Grã-Bretanha, tentou ou pensou em ocupar Gibraltar e, para isso, tinha que ocupar a Península Ibérica. Por outro lado, a Alemanha nazi tinha um excelente relacionamento com a Espanha de Franco, porque tinha ajudado as tropas franquistas durante toda a Guerra Civil, e a Espanha de Franco nunca foi neutral, foi não beligerante, só passa a ser neutral a partir de 1943. Ora, o que podia ter acontecido é que esteve preparada uma célebre operação, a Operação Félix, da parte das tropas nazis, de invasão da Península Ibérica, com a ajuda de Franco, especialmente de alguns elementos mais pró-nazis na Espanha franquista, como, por exemplo, os falangistas. E aí Portugal esteve, de facto, em perigo. O que é que acontece? Para a felicidade de Portugal, a Itália começa a levar pancada na Albânia, contrariamente ao que pensava, porque pensava que aquilo ia tomar toda aquelas...
ia tomar os Balcãs e que não ia ser travado, começou a ser travado pelas pessoas, os albaneses nas montanhas. E, devido a estarem ambos no eixo, a Alemanha nazi acaba por se virar para os Balcãs. E foi isso que evitou que Portugal não fosse invadido e que a neutralidade permanecesse. Muito rapidamente, só para dizer que Portugal era um pequeno país, evidentemente, mas virado estrategicamente para o Atlântico esse que estava bloqueado pela Grã-Bretanha, portanto, nenhum navio passava pelo Atlântico, por exemplo, para os Estados Unidos, sem ter a autorização da Grã-Bretanha. Também o Atlântico estava infestado, evidentemente, de submarinos alemães, e Portugal tinha não só a vantagem de ser um local estratégico a nível da chamada metrópole, mas também das suas ilhas, especialmente os Açores, que vão ter muita importância depois também para os aliados ocidentais, e também as colónias africanas. Em 43, a invasão do norte da África pelos aliados, depois da Sicília, a tomada de grande parte da Itália, o facto das derrotas na União Soviética, as derrotas alemãs na União Soviética, também contrariamente ao que as tropas nazis estavam habituados, começam a sofrer derrotas. Stalingrado é um dos casos. E a partir de 1943 começa-se a ver que provavelmente a Alemanha nazi não vai ganhar a guerra e pode-se dizer que a neutralidade portuguesa também varia, também muda. Ou seja, passa a ser mais colaborante, como se costuma dizer do ponto de vista historiográfico, e também é o próprio embaixador de Portugal em Londres, Armindo Monteiro, um próximo de Salazar, mas que era um anglófilo, e, portanto, durante todo o tempo tenta que a neutralidade portuguesa seja mais pró-britânica. E é verdade que mesmo no próprio regime português havia germanófilos, mas também havia anglófilos. E isso acontecia em todo lado, nas instituições todas, inclusive na PVDE, a polícia política, e que também era a polícia internacional. Portanto, a partir de final de 43, 44, claramente passa a ser uma neutralidade colaborante. Os aliados ocidentais exigem o embargo do wolframio, da venda de wolframio aos alemães. Isso acontece em 1944, os alemães já nem têm capacidade de reagir, digamos, essa violência contra eles. E, por outro lado, os anglo-americanos, portanto, fazem um acordo para a utilização de uma base nos Açores, no arquipélago dos Açores. Santa Maria, depois Ilhas Lajes, Maurício Cheia, depois outra coisa. Portanto, basicamente estamos nesta... portanto, não sei se perdi um bocadinho de tempo com isto, porque nós vamos falar sobre o Holocausto, não é? Em Portugal. Porque temos uma noção do que é que se passa em Portugal, da posta em neutralidade. E agora, se me ocorre onde é que ocorre então o Holocausto e que etapas é que... Muito bem. Em primeiro lugar, também gostaria de apontar mais uma característica do regime português. Era uma ditadura contra a democracia, evidentemente, nem é preciso dizer, antiparlamentar, antiliberal, anticomunista, sobretudo anticomunista, mas não tinha a componente antissemita que era central na Alemanha nazi. Sendo que mesmo o antissemitismo nazi tem características diferentes do antijudaísmo ou antissemitismo de caráter religioso. Esse também existia em Portugal, mas digamos que era minoritário em termos ideológicos, mas não havia um antissemitismo racial, porque desde logo tem de se dizer que para a Alemanha nazi, portanto, o judeu, e muitas vezes confunde-se isso, não era uma raça subhumana, é que nem sequer era uma raça à parte, nem sequer próximo da humana ou subhumana. As raças subhumanas eram aquelas que seriam colonizáveis, não é? E que portanto, escravizadas, seriam os eslavos,
evidentemente todos aqueles da União Soviética, portanto, os próprios negros, os ciganos, também, mas há na hierarquia de raças nazi toda uma diferença, sendo que a raça principal, diferente da raça pura alemã, era constituída pelos judeus, que eram também ao mesmo tempo os maiores inimigos e aqueles dos quais a Alemanha nazi até receava mais. Porque o que é muito curioso no Mein Kampf, do Hitler, há pessoas que reparam nisso, que há quase uma admiração pelaquela raça diferente, mas sempre com a noção que ela é que vai tentar destruir a nossa raça. E como tudo era visto naquela perspectiva do darwinismo social, as raças puras e as raças melhores acabam com as inferiores e com outro tipo de raças, mas para isso tem que se defender dessas raças. Ora, o que acontece com o nazismo a partir do momento em que Hitler chega ao poder, à chancelaria, nomeado, aliás, pelo Presidente da República da Alemanha, Hindenburgo, em janeiro de 1933, não são os judeus que começam a ser os primeiros adversários, eles são centrais para a Alemanha nazi, mas digamos que, em primeiro lugar, os nazis o que tentam é acabar com toda a oposição política, comunistas, socialistas, liberais, até alguns de direita. E depois, pronto, eu agora não vou focar todas essas passagens, e é só em abril, já uma quantidade depois do incêndio do Reichstag, em que passa a haver leis contra todos os outros partidos, a não ser o partido nazi, essas pessoas já estão metidas em campos de concentração, que começam a abrir em 1933. Paralelamente, em abril de 1933, há a primeira, mas digamos que vem a seguir à repressão aos adversários políticos, as primeiras leis antissemitas, ou seja, de boicote ao comércio judeu. E depois é muito rápido, porque o que a Alemanha nazi tenta, numa primeira fase, e por isso é que nós dizemos na historiografia que o Holocausto é o culminar de um processo com várias etapas, e pode-se dizer que o Holocausto passa a existir no final de 1941, entre o verão de 1941 e o final de 1941. Primeiro, depois já vou chegar a isso, mas digamos que agora vou primeiro falar das outras etapas. A etapa inicial, a partir de 1933 e 34, foi justamente retirar os judeus do espaço público, separá-lo das outras raças, digamos. E, por outro lado, impedi-los de estarem na administração pública, de terem determinadas profissões liberais, porque se considerava que os judeus estavam em tudo que era sítio de profissão liberal, eram os médicos, eram os advogados, eram os atores, enfim, eles estavam em todo lado. É verdade que eles estavam em muitos lados, por outras razões, mas digamos que isso serviu como propaganda desde o início, uma propaganda que até acaba por ter alguma eficácia na população alemã. Em 1935, ainda nessa etapa, há a legislação do antissemitismo, ou seja, através das leis de Nuremberg, define-se o que é um judeu. Porque até aí um judeu era o quê? Era alguém que tinha uma religião diferente da católica, da protestante, tinha uma religião judaica. Era assim, aliás, que os judeus, que eram minoritários em Portugal, eram considerados pessoas com outra religião. E como isto não chegava, ter outra religião, não chegava para, digamos, discriminar e reprimir os judeus,
os nazis inventaram leis. As leis de Nuremberg, basicamente, é dizer o que é um judeu. E um judeu é definido a partir do momento que tem não sei quantos ascendentes, os pais, os avós e os bisavós judeus, de um lado e do outro. Pronto, a partir daí já tem a raça judaica, não é? E depois há outras proibições de outras leis, também de Nuremberg, que impedem os casamentos mistos de judeus com arianos e por aí fora. A partir de 1938, há uma nova etapa na política antissemita nazi, que basicamente é o seguinte: se até então o que se queria era eliminar do espaço público e das principais profissões e do comércio os judeus, a partir de 1938 quer-se eliminar do território alemão. O ano de 1938 é o ano também do expansionismo nazi, portanto, a invasão ou a anexação ou o apoio de muitos austríacos à entrada dos alemães e, portanto, a Áustria fica a pertencer aos territórios da Grande Alemanha. E a seguir, logo ainda em 1938, é também a invasão dos Sudetas, que era um território onde havia uma minoria alemã, situado na também agora, Checoslováquia. Checoslováquia é essa que depois é transformada, portanto, é invadida pelas tropas nazis e transformada num protetorado da Boémia e Morávia. Nessa fase, a política nazi era eliminar todos os judeus do nosso espaço territorial. Até se dizia, em terminologia alemã, fazer dos nossos territórios Judenrein ou Judenfrei, livres de judeus ou purificados dos judeus. Só que, e a partir de 1938, a política é expulsar, acompanhada de outra política, que é a política de arianização da propriedade judaica. O que é que isto significa? É também um termo nazi, arianizar, era retirar toda a propriedade comercial, industrial, aos judeus. Portanto, eles foram obrigados a transferirem para proprietários arianos. E, evidentemente, também com a expulsão e migração, que a Alemanha nazi dizia que era uma imigração dos judeus, mas no fundo era uma expulsão, eles saíam do território alemão e deixavam a propriedade toda na Alemanha. Mas com o início da Segunda Guerra Mundial e a invasão da Polónia, em 1 de setembro de 1939, como vimos há pouco, há mais de 3 milhões de judeus que passam a fazer parte do território alemão, com a ocupação da Polónia, porque a Polónia era um dos países onde havia mais judeus. Portanto, era a Polónia com cerca de 3 milhões e depois a União Soviética, ou a grande União Soviética, que tinha mais ou menos 5 milhões e meio. E a partir daí começa a ser pensada uma nova política antissemita. Houve várias ideias. Uma, por exemplo, foi enviar todos os judeus europeus para Madagascar, que era uma colónia francesa. Depois verificaram que era muito complicado, como é que se transportava milhões de judeus para Madagascar. Depois também houve a Operação Nisco e o Eichmann, que é aquela figura mais conhecida, tem muito a ver com todas esta logística de organização, quer para Madagascar, quer o Plano Nisco, que era, ao fim e ao cabo, fazer uma reserva a leste, na Polónia Oriental, para onde seriam enviados todos os judeus. Mas tudo isso falha. Portanto, do ponto de vista técnico, digamos. E começa-se a pensar noutras formas de acabar com os judeus nos territórios nazis. Evidentemente que o grande salto aqui, embora na Polónia já se começa a matar judeus, mas também não só judeus, também polacos não judeus, porque a Polónia era encarada como um espaço vital, assim como, por exemplo, mais a leste,
e nesse Ostland, nesse espaço vital de leste, a política nazi era colonizá-la com alemães que iriam para lá e depois tinham ao seu serviço os polacos, os não-judeus, que escravizavam, eslavos, que eram sub-humanos, que já estavam treinados para isso. Mas para isso também a Alemanha nazi na Polónia teve que destruir as elites polacas, quer militares, quer civis, intelectuais, militares, pronto. E, portanto, já tinha havido toda uma passagem, para a passagem ao ato, digamos, de matar. A invasão da União Soviética em 22 de junho de 1941 vai modificar completamente e vai levar para o caminho do que hoje sabemos que é o Holocausto. Por uma razão muito simples. Não é por uma razão muito simples, há várias razões. Na preparação da invasão da União Soviética, houve duas leis fundamentais, que era a lei dos Einsatzgruppen, de grupos móveis especiais, com elementos da polícia na reserva nazi, que tinham sido enviados já para a Áustria em 1938 e depois para a Polónia, a partir da ocupação da Polónia. Ora, a partir da preparação da invasão da União Soviética, o que se faz, há uma célebre lei dos Einsatzgruppen, em que eles são configurados e aumentados e com tarefas específicas. As tarefas específicas era acabar com tudo o que fosse resistência guerrilheira dos comissários políticos comunistas e das guerrilhas comunistas com a qual a Alemanha se iria confrontar a partir da invasão da União Soviética. Por outro lado, é acompanhado da lei dos comissários, que eu já falei aqui. Eles tinham aquela noção que havia por todo lado comissários políticos comunistas, e a Alemanha nazi também era muito anticomunista, sendo que também considerava que os comunistas eram todos judeus. Isso também é uma característica. Assim, também consideravam que os capitalistas norte-americanos eram todos judeus. Portanto, os judeus para os nazis eram tanto comunistas como capitalistas. Mas digamos que esses comissários não iriam ser tratados pelas leis de Genebra, como se tratavam os combatentes aprisionados. Não. A lei dos comissários considera que a partir do momento em que se captura um comissário, ele é imediatamente executado. Portanto, não há cá julgamentos, não há nada disso. Sendo que, e isto é muito importante, a guerra total contra a União Soviética foi considerada, aqui em Portugal foi vista como uma cruzada anticomunista. Mas para os nazis era mais do que isso, era a guerra total, não só para arranjar o espaço vital a leste e ficar com todo o trigo e tudo aquilo da Ucrânia, mas também eliminar daí já os judeus, sendo que os comunistas eram judeus e os judeus comunistas. Não sei se estou-me a fazer entender. Portanto, a partir da invasão da União Soviética, as leis dos comissários, a lei dos comissários serve para começar a matar judeus, comunistas e todos aqueles que eles encontrassem e liquidavam de imediato. Entretanto, toda a política antissemita e de repovoamento a leste foi parar às mãos das SS, cujo elemento dirigente principal era o Himmler, e ele começa a dar portanto, diretivas aos seus Einsatzgruppen e aos elementos das SS que os acompanhavam na União Soviética já invadida a partir de junho. E há um episódio muito interessante, que é o episódio de Minsk, porque, entretanto, Himmler vai à frente de batalha para dar estas ordens aos seus apaniguados. E uma das ordens que dá é, a partir do final de 42, não pode haver já um único judeu no território da União Soviética. Ora, eles eram cerca de 5,5 milhões. Portanto, comissários políticos judeus, e rapidamente se passa também
Mas não se mata só os homens, mata-se também os filhos, porque senão esses mais tarde vão matar os nossos filhos. E, portanto, também se mata as mulheres. Então, rapidamente, no final de 41, uma coisa que é erradamente apelidada do Holocausto por armas, ou por tiros, é, ao fim e ao cabo, a forma como os Einsatzgruppen passam a matar milhares de pessoas nos territórios da União Soviética. Eles iam atrás das tropas da Wehrmacht e eram eles que limpavam, digamos, o terreno de comunistas e de comissários políticos. E passam a matar assim aos milhares. Só que Himmler apercebe-se que, a tiro, o seu grande objetivo de acabar com todos os judeus na União Soviética no final de 42 não era possível. Então, em Minsk, ainda por cima ele tem esse episódio, que é, uns dizem que foi em 1 de agosto de 41, outros historiadores 15 de agosto, não se tem bem a certeza. Ele vai ao terreno, assiste a um desses fuzilamentos de milhares de pessoas e começa a perceber que os elementos dos Einsatzgruppen estão alcoolizados, não estão bem da cabeça, já estão meio enlouquecidos. E ainda por cima tem o azar, no seu uniforme muito limpinho, cai sangue de crianças que estão a ser mortas. E ele, então, começa a pensar, isto não é possível, nós estamos a fazer dos nossos homens completamente separados da ética, porque isto é impressionante, e temos que arranjar uma forma mais humanitária, mais humana de matar as pessoas. E aqui é que há aquela polémica que eu tive há pouco tempo, que não sei se sabe, com o José Rodrigues Santos, porque, bom, não vale a pena entrar muito nisso, mas a forma mais humana de Himmler, quando ele estava, tem que ser lida desta forma, mais humana para os homens que estavam com a tarefa de matar os judeus, crianças, mulheres, claro que aqueles homens não tinham sido educados para isso, quer dizer, como nenhum ser humano é educado para isso. E, portanto, é aí que ele se aproxima do Neba, que é um dos elementos da SS e que também era dos Einsatzgruppen, e pede-lhe para ver, juntamente com os cientistas em Berlim, uma forma mais humana e, sobretudo, mais industrial de matar. E é a partir daí que é, portanto, não é descoberto, mas é utilizado portanto, o antigo veneno contra os ratos que depois é sintetizado quimicamente e que vai servir para montar os centros de morte. Centros de morte que não é a mesma coisa que campos de concentração. Pronto, que isso também é outra ideia assim, portanto, errada, porque os nazis tinham os campos de concentração basicamente para regenerar os faltosos. Era para os campos de concentração que eram enviados os comunistas, os socialistas, as testemunhas de Jeová, porque as testemunhas de Jeová, portanto, não faziam a guerra, e, portanto, o Hitler precisava de que toda a população fosse mobilizada para a guerra, e, portanto, estes opositores foram os primeiros a irem para os campos de concentração, que eram quase todos na Alemanha ou na Áustria. Evidentemente que os campos de concentração passam a ter também, mais tarde, prisioneiros soviéticos, prisioneiros de guerra soviéticos, passam também a ter ciganos e passam também a ter alguns judeus. Mas os campos de concentração não foram pensados e destinados basicamente aos judeus. O que foi destinado aos judeus a partir de final de 41 e sobretudo em 42 foram os centros de morte, que muitos historiadores, e eu estou de acordo, para não dizer, para distingui-los dos campos de concentração, chamam-os centros de morte. Porquê? Porque nem sequer eram campos. Não estavam preparados, por exemplo, Treblinka não estava preparado para receber prisioneiros e que ficassem ali durante não sei quanto tempo. Não, mal entravam,
no próprio dia eram executados. Assim como Auschwitz-Birkenau. Mas como Auschwitz é um grande coletivo de campos, que tem ao mesmo tempo um campo de concentração, um centro de extermínio, que por acaso foi campo, porque houve lá pessoas que ficaram instaladas, ciganos e checos, e um campo de trabalho forçado para judeus, também havia campos de trabalho forçado para judeus, que não eram regeneradores, esses campos de trabalho forçado. Era para utilizar a sua força de trabalho durante uns meses, e, portanto, aí já eram liquidados uma quantidade deles, como eles diziam, naturalmente, pela fome, pela exaustão, etc. Aqueles que sobreviviam é que muitas eram deportados para os centros de morte. E os centros de morte eram todos na Polónia. Não por acaso, porque mesmo assim Hitler não tinha o cuidado que os alemães, digamos, não estivessem em contacto, embora isso é outra questão também, é quem sabia, quem não sabia, enfim. Portanto, sobre as etapas é mais ou menos isto. Relativamente... Diga. Não, relativamente a Portugal, Portugal foi neutro e evidentemente que há toda uma memória de que Portugal nada teve a ver com o Holocausto. E, de uma certa forma, há aqui alguma verdade, porque, evidentemente, Portugal, assim como Espanha, não foram ocupados pela Alemanha nazi e, portanto, a política antissemita permaneceu dos autóctonos, digamos, dos nativos. Ou seja, a política de Salazar não era centralmente antissemita, era sobretudo anticomunista. O que aconteceu devido à neutralidade foi que, com a invasão de França pelas tropas alemãs, muitos judeus refugiaram-se em Espanha e em Portugal. E daqui tentaram arranjar transporte marítimo para os Estados Unidos, África ou para outros locais. E é por isso também que se diz que Portugal salvou pessoas do Holocausto. Não é que tenha salvo diretamente, mas devido à situação de neutralidade, de facto, houve judeus, refugiados e antinazis, não judeus, que passaram por Portugal e salvaram-se através de Portugal. Por outro lado, há o episódio do Aristides Sousa Mendes, que é bastante conhecido, em junho de 1940, que em Bordeaux e depois em Andaia e em Bayonne, dá vistos a todos os que pedem. Ora, ele não podia dar esses vistos, porque segundo a Circular 14 de 1939 e depois endurecida em 40, só podia entrar em Portugal um refugiado que tivesse o visto espanhol, o visto de trânsito português e que explicasse que ia sair rapidamente de Portugal porque já tinha a passagem no navio e um visto num país de destino. Porque na altura não havia fronteiras abertas. Só se entrava num determinado país com visto, como é evidente. Isto eu, por exemplo, nos liceus tenho que começar por explicar essa questão, porque é impensável quase hoje em dia, o que é uma fronteira para um jovem, e felizmente, não é? Agora, na altura, o visto era o papel mais precioso, que podia significar a vida ou a morte, porque com um visto legal, atravessava-se fronteiras, encontrava-se, embarcava-se no navio e havia o salvamento. E, de facto, como Aristides Sousa Mendes deu vistos a todos os que lhe pedissem, sem aqueles critérios, o verão de 1940 foi um período em que houve muitos refugiados em fuga do nazismo e da guerra que passaram por Portugal. Mas depois também há outros aspectos. Isto para dizer que em Portugal havia uma política de fechar as fronteiras, mas também nesse caso, apesar de ser uma ditadura, a política de Portugal não era diferente, por exemplo, do que tinha sido a política da Suíça, ou continuava a ser, porque a Suíça também se manteve neutral. E estava ali no meio e também fechou as suas fronteiras. Todos fecharam.
A partir de 38, mesmo antes da ocupação daqueles países todos, como a França e não sei o quê, todos fecharam as fronteiras. O que acontece é que há um momento em que Salazar, porque depois coloca-se a questão, quando é que Salazar soube do Holocausto? Quando é que os aliados souberam? E há toda uma historiografia sobre isso. Hoje sabe-se, sobretudo através dos serviços secretos britânicos que escutavam e conseguiram descodificar os códigos fabricados pela máquina Enigma dos alemães, conseguiram descodificar mensagens e começaram a perceber-se que havia, por exemplo, na Polónia e na União Soviética, assassinatos aos milhares pelos Einsatzgruppen, porque eles primeiro diziam, foram não sei quantas peças hoje, imaginemos 300, mas depois também muitas vezes eles especificavam, é muito interessante, há um livro sobre isso muito interessante, e diziam peças judaicas, comunistas, então afinal o que é isto? Portanto, os serviços secretos começaram-se a perceber que isto se tratava de seres humanos. E por outro lado, há polacos que conseguem fugir da Polónia, de polacos da resistência, e que começam também a transmitir essas notícias. E em dezembro de 1942, os aliados ocidentais fazem uma declaração a dizer que sabem que se está a passar algo como nunca tinha acontecido anteriormente, portanto não é morte de civis por tropas por engano, não, são assassinatos voluntários, e que, portanto, avisarem os nazis que, se eles continuarem nessa senda de crime, seriam levados a julgamento no final da guerra. E Portugal também teve acesso a essa declaração, até porque também tinha acesso portanto, aos telegramas do governo no exílio polaco, porque era católica e tinha um relacionamento até especial com Portugal, estava em Londres, mas tinha aqui uma delegação em Portugal. E, portanto, sabe disso. E em 1943, justamente que eu disse há pouco, num período em que a neutralidade portuguesa já vai ser mais colaborante com os aliados ocidentais, a Alemanha nazi precisa de continuar com o comércio, por exemplo, do wolframio com Portugal, precisa de continuar a importar para a campanha da Rússia, e propõe aos países neutros, entre os quais Portugal, se eles quiserem, podem repatriar os judeus de ascendência portuguesa ou com documentação portuguesa que se encontram nos territórios ocupados pela Alemanha. E até diz, por exemplo, há pessoas de ascendência portuguesa em Salónica, em França, na Bélgica, na Itália, na Grécia, e propõe isso. Ou seja, era uma moeda de troca. Continuam a mandar-nos e nós permitimos a repatriação desses judeus de nacionalidade de países neutrais. E o que é que faz aí Salazar? Porque aí teve uma possibilidade de salvar, não muitas pessoas, mas pelo menos grande parte das pessoas, porque a própria Alemanha nazi fez essa oferta. E o que acontece é que Salazar fez o que costumava fazer sempre, é, em vez de resolver o problema, deixar que ele se arrastasse, que era durar, e depois o problema resolvia-se por ele próprio. E devido a isso, por exemplo, na Holanda, onde havia 4.000 sefarditas de ascendência portuguesa que pediram várias vezes a ajuda de Portugal para poderem ser repatriados, esses todos foram incluídos no Holocausto, porque a Holanda também estava ocupada pela Alemanha nazi, e muito poucos se salvaram ou sobreviveram. De França, houve alguns que vieram para Portugal, mas entre 150 e 170, o que é pouquíssimo. Salónica não veio ninguém, estavam para vir 11,
mas acabaram por não vir, porque depois acabaram por serem encarcerados no campo de Bergen-Belsen, mas acabaram por, alguns deles, sobreviver porque foram libertados pelos aliados, quando chegaram a esse campo. E, portanto, Portugal, e é este episódio que é interessante e que mostra que Portugal podia ter feito muitíssimo mais, ou praticamente não fez nada. E na altura em que a neutralidade portuguesa já estava mais sabiam que os aliados se calhar iam ganhar a guerra e sobretudo o que Salazar queria era manter o seu regime, manter as suas colónias. E também já tinha pressões dos próprios ocidentais, digamos, dos americanos e dos britânicos, e do próprio Vaticano, que pediu, salvem essa gente. E Salazar não o fez. Eu acho que este episódio ainda tem de ser mais... Temos que descobrir quem foram os que não foram salvos, os que foram salvos também, mas foi uma minoria, e é um dos trabalhos que eu ainda gostava de fazer. Eu acho que já estamos, se calhar, não sei, não faço a mínima ideia como é que está o horário. Manel, ia só fazer uma pergunta. Com Teotónio Pereira, nesse aspecto, enquanto Salazar no aspecto internacional e diplomático, onde também tentou negociar alguns exatamente para esta questão. E também se visto com aquela ótica de o fim da guerra, onde se celebra o fim da guerra e a vitória dos aliados em Portugal, e simultaneamente a bandeira ameaça pela morte militar. Podemos considerar assim, se calhar a política Salazar relativamente a este aspecto paradoxal, pelo menos. Sim, ambígua, pelo menos. Sim, o Teotónio Pereira, atenção, há dois grandes embaixadores, não é? Eu já falei há pouco daquele que estava em Londres, que era o Armindo Monteiro, pronto, e que até se incompatibiliza com Salazar, sim, lá por volta de 43, 44, até é substituído pelo Duque de Palmela, que vai para embaixador em Londres, porque o Salazar acha que ele é demasiado anglófilo. Anticomunista mesmo, mas anglófilo, do regime, mas mais... Ele gostava da monarquia britânica e portanto, das elites britânicas, tudo aquilo. Teotónio Pereira era outro grande embaixador, também muito próximo de Salazar, que foi embaixador em Espanha. A partir primeiro em Burgos, ainda estava a decorrer a Guerra Civil, e depois, com a vitória de Franco, ele vai ser um embaixador em Espanha, em Madrid. E quando se dá o assunto Aristides Sousa Mendes, Teotónio Pereira vai até à fronteira francesa para ver o que é que estava a passar. E é interessante porque ele tem várias... Ele manda uma quantidade de relatórios para Salazar, em que chama louco num deles a Aristides Sousa Mendes. Por outro lado, também diz que a situação está muito complicada. Depois, ele é criticado por outro elemento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é enviado por Salazar também à fronteira espanhola ou francesa, para ver o que é que está a passar. E, por exemplo, Teotónio Pereira é criticado por esse diplomata porque ele ergue-se contra as autoridades espanholas. Porquê? Porque as autoridades espanholas, a partir de determinada altura, dizem: vocês, os portugueses, não se queixam depois que os alemães venham atrás dos refugiados e dos judeus para Portugal, porque é a vossa diplomacia, é o vosso cônsul que está a dar os vistos que lhes permite passar por Espanha. Tanto que Espanha, no início, não fechou a fronteira, mas avisou Teotónio Pereira, e o Teotónio Pereira não achou piada nenhuma, disse: mas que é isso? Pronto, é aquela coisa da soberania nacional portuguesa. E consegue, a dada altura, que a fronteira não seja imediatamente fechada, mas ela acaba por ser fechada num determinado dia. Também só naquele dia. Portanto, Teotónio Pereira não se pode dizer que deu vistos. Ou seja, todos os diplomatas portugueses, especialmente os cônsules,
nos países da Europa ocupada pela Alemanha nazi, sobretudo em Berlim, de certa forma, tinham uma certa empatia com o que estava a acontecer aos judeus. Por exemplo, diziam isso a Salazar. Estão a ser muito maltratados, não sei o quê. E por vezes, sobretudo os que estavam na Alemanha nazi, esses sim davam vistos, mesmo contra as ordens de Salazar. Por exemplo, o Veiga Simões, que foi o primeiro embaixador em Berlim na altura da guerra, depois ele é substituído por Nobre Guedes, que era um germanófilo, e mais tarde pelo Conde de Tovar. O germanófilo Nobre Guedes é corrido por Salazar, porque a primeira bomba que cai em Berlim ele foge para Portugal. Portanto, Salazar não achou piada nenhuma. Mas o Veiga Simões, que era um conservador, digamos, mas anti-nazi, porque era, claramente, ele tentou também dar vistos e, sobretudo, que os consulados da Alemanha, alguns ocupados por cônsules honorários, até alemães, dessem vistos. E ele sabia que não podia dar vistos a todos, mas tentou convencer Salazar olha que vai ser muito bom para Portugal, porque isto são pessoas, eu não estou a dizer para se dar a toda a gente, mas para se dar àquelas pessoas de alta craveira intelectual que podem ser muito importantes para Portugal. Até há outro episódio muito interessante com Armindo Monteiro, que é quando o Aristides Sousa Mendes dá os vistos àqueles milhares de pessoas e a fronteira espanhola é fechada, há cerca de 1000 polacos, até não são judeus, são até muitos do exército, do ex-exército polaco, que ficam em França, na parte ocupada pelos alemães. E o governo polaco no exílio em Londres pede a Armindo Monteiro para interferir junto de Salazar para que ele dê vistos a esses polacos. Ou seja, dava vistos portugueses aos polacos, eles atravessavam Espanha e depois vinham até Portugal. E para convencer Salazar, o Armindo Monteiro diz: e olha que estes 1000 polacos são de raça pura, que era uma linguagem que até não havia muito em Portugal. Mas já estavam com a linguagem também dos nazis. O que ele queria dizer é que esses polacos não eram judeus. E, portanto, eram pessoas das elites do exército polaco e, portanto, Salazar que os deixasse chegar até Portugal. E sabe o que é que o Salazar respondeu? E é a única vez que se ouve falar Salazar sobre estas questões. Ele diz: são precisamente esses políticos, portanto, não judeus, que eu não quero aqui em Portugal, da forma como vão contagiar os portugueses. Portanto, a postura de Salazar eu acho que se vê muito por este telegrama, esta resposta a Armindo Monteiro. Não era tanto, e em Portugal também aconteceu isso, com a própria PVDE. Não era o antissemitismo, não era o problema de serem judeus, mas o problema de que muitos antinazis eram também digamos, salazaristas. E, portanto, podiam chegar a Portugal e contaminavam os poucos intelectuais e a pequena elite portuguesa. E acho que esta postura de Salazar mostra de que forma ele portanto, encarou os refugiados. Tanto que há uma organização de refugiados americana que em 1944, que é os Unitários, faz um relatório que manda para Nova Iorque dizendo: o grande problema são os refugiados políticos, não tanto os refugiados judeus. Porque esses a polícia não incomoda. Está bem, incomoda se eles não tiverem vistos e estiverem ilegais. Mas o que preocupa mesmo a PVDE são aqueles que passam a ser comunistas, socialistas, etc. E era o que preocupava o próprio Salazar. Poderia ser mudar o país em si, a República. Claro, era essa a grande preocupação. Sim. Olha, nós estamos nos finais, quero deixar mais alguma mensagem para terminar. Assim, de repente,
Não sei se tem mais alguma pergunta. Sim. Qual era a opinião em Portugal? A opinião pública em Portugal era, quer dizer, não havia opinião pública, digamos, porque numa ditadura em que o aparelho principal é a polícia política por um lado e por outro lado a censura, e a censura portuguesa, quanto a mim, é das instituições que mais marcou o nosso país, mesmo futuramente, mesmo a prazo, porque a censura, ao fim e ao cabo, o que é que fazia? Eliminava todas as alternativas que pudessem atrair os portugueses e, ao mesmo tempo, fazia de Portugal um paraíso. Portanto, não era preciso mudar, porque era de tal maneira paradisíaco. Aliás, a censura não proibia só a propaganda comunista, socialista, não era só as questões políticas. A censura proibia, por exemplo, que se dissesse que em Portugal havia crimes, que havia suicídios, que havia aborto. Portanto, tudo coisas que existiam, mas num paraíso não existem, não é? Pronto. E é evidente que, durante o período da Segunda Guerra Mundial, isto atenuou de uma certa forma, por uma razão muito simples. É que, de repente, todos os jornais dos dois lados beligerantes passaram a ser vendidos em Portugal. A maior parte da população, evidentemente, era iletrada e até analfabeta. Mas digamos que havia uma pequena elite que sabia francês, pelo menos, não é? Que era a língua que se conhecia. E porque Portugal, eu isso não falei, durante a guerra, foi um país de espionagem, de ambos os lados beligerantes, um país cosmopolita, ao contrário do que queria Salazar, porque de repente estavam aqui todos os diplomatas, foi através de Portugal que houve muitas negociações entre os vários campos beligerantes, era aqui que se compravam os jornais e revistas do outro lado, para também analisar como é que estava a moral dos vários países, e, portanto, a própria imprensa portuguesa generalista, o Diário de Notícias, o Século, traziam no início mais notícias das agências noticiárias, que estavam todas aqui também alemãs, e menos as inglesas. Mas com o decorrer da guerra também foram se tornando mais aliadófilos. Agora, o que se sabe dessa opinião pública é que, de um modo geral, havia os portugueses em geral estavam ao lado dos aliados. Mas também eram recrutados pelos dois lados beligerantes para espiarem o outro lado. O problema principal, penso eu, é que depois da guerra, isto fechou-se outra vez tudo. É como se a vaga cosmopolita, que mal ou bem passou por aqui, de repente fosse-se embora outra vez e Portugal ficou outra vez fechado. E refugiados, espiões, Portugal durante a guerra é como se não tivesse existido. E isso Salazar conseguiu durante muitos anos, porque a ditadura depois continuou muito mais anos, e conseguiu, e ainda hoje acho que a memória que os portugueses têm é, sim, houve uma Segunda Guerra Mundial, há interesse até sobre isso, mas não teve nada a ver connosco. O Holocausto não teve nada a ver connosco. E, portanto, há uma memória de virar costas a uma história que é europeia e na qual também estamos inseridos. Até porque provavelmente durou aquela ideia de ficaram os portugueses de Salazar salvou-nos da guerra. Essa ideia, por exemplo, foi muito incentivada pelo próprio regime, ao longo dos anos, mesmo no pós-guerra. Aliás, olha, o Cristo Rei. O Cristo Rei era uma velha ideia do episcopado português, cedido em 1940, que quis fazer um monumento, quando pudesse, para agradecer a Salazar o ter-nos poupado da guerra. E por acaso foi muito depois inaugurada, mas, por exemplo, houve manifestações de mulheres em 58, das mulheres portuguesas para agradecer a Salazar, que até fizeram uma estátua junto a São Bento. Por acaso a estátua foi retirada na altura do 25 de Abril. Eu uma vez fui à procura dela depois do 25 de Abril, já lá não estava.
porque foi naquele momento de destruição, pronto, da iconografia da ditadura. Mas é verdade, isso permaneceu e, curiosamente, permaneceu paralelamente da oposição ao regime um certo, como é que eu poderei dizer, uma certa pena por Portugal não ter participado na Segunda Guerra, porque, em princípio, acharam alguns que o regime não poderia ter continuado, se isso tivesse acontecido. Professora, peço desculpa. Antes de terminar, já estamos mesmo uma pergunta que o Frederico ou o Bernardo gostaria de fazer. E eu peço ao Frederico que faça o mesmo. Em primeiro lugar, para todos, e à professora Pimentel, a pergunta que eu gostaria de fazer é em relação aos refugiados e ao próprio. Começa-se de que maneira? Não estou a ouvir muito bem, não. Estou a ouvir assim aos solavancos. Acho que está a falar dos refugiados, é isso? Posso só dizer uma coisa, professora? Seria possível desligar o microfone? Está bem. Só para ver se faz diferença. Eu acho que era isso mesmo. Podes fazer agora, Frederico. Portanto, a minha pergunta é esta. Pronto, enquanto pessoa que lê e informa-se deste período da história, em especial para a história portuguesa, a percepção que eu fico isso faz com que surja em mim a seguinte questão. Salazar, pronto, também, em certa medida, a professora já respondeu isto durante a sua intervenção. Salazar não queria aceitar os refugiados, primeiro, como já referiu, não queria que houvesse contaminação política. Segundo, ele também teria medo de represálias políticas por parte do regime nazi. E segundo, Salazar, mesmo antes da guerra terminar, no início da guerra, já tinha no seu horizonte que se o eixo desaparecesse, isto é, o eixo político-ideológico do nazifascismo desaparecesse, ele ia ficar sozinho. Isto é, ele via um inimigo, mas sobretudo ao mesmo tempo ia perder uma coluna onde poderia segurar, entre aspas. Obrigado. Obrigado, eu. Agora a professora vai... Então, olha, essas questões são muito interessantes. As represálias, não. Por uma razão muito simples. Na altura em que veio o grosso dos refugiados a Portugal, que foi no verão de 1940 e depois 41, digamos, entre 38 e 41, a Alemanha precisava que outros países recebessem os judeus. Não estávamos ainda na fase do Holocausto. Ou seja, estávamos naquela fase de expulsar dos territórios alemães. E para isso, ele precisava que alguns países europeus recebessem os judeus. E até, eu vou um bocadinho mais longe, não sei se tenho tempo ainda de dizer este pequeno episódio. Sim, por favor. É um episódio muito interessante. Em 1942, portanto, o Holocausto já estava em grande, já os nazis tinham fechado todas as fronteiras dos países ocupados e proibido a imigração de judeus para outros locais, para os Estados Unidos, por exemplo, por uma razão muito simples, porque queriam matar todos os judeus europeus que estavam no seu território. Tinha mudado a política, já não era de expulsão dos territórios alemães, era a liquidação dos judeus europeus. Ora, nessa altura, o que é que acontece? Os Ministérios dos Negócios Estrangeiros alemão e portanto, a polícia alemã, a Gestapo, para tornar mais simples, e que era das SS, escreve aos diplomatas alemães em Lisboa, pedindo para saberem se Salazar, em vez de querer que os refugiados saíssem todos de Portugal, que era o que o Salazar queria, que ficassem um mínimo de tempo aqui, em vez disso, que os guardassem em Portugal, porque a solução final da questão judaica já estava em movimento, que era o Holocausto. A solução final da questão judaica é um termo dos próprios nazis. O que é que nesse momento a Alemanha nazi queria? Que
Portugal, e em 42 a Alemanha nazi pensava que ia ganhar a guerra, Portugal mantinha os judeus que tinham lá refugiados e os judeus portugueses e os que estivessem nas suas colónias, para, no final da guerra, com a vitória nazi, também esses judeus serem integrados no Holocausto. Portanto, isso é um dos aspectos. Portanto, represálias naquele momento, 40, 41, não. Até convinha à Alemanha nazi que os judeus fossem para qualquer sítio e, eventualmente, passassem por Portugal. Depois, também colocou uma outra questão que eu agora não... a questão do eixo, sim. Para Salazar, evidentemente, e para Franco, era muito claro que, em caso, sobretudo a partir do momento em que a Alemanha nazi ia ser derrotada, a partir de 43, tornou-se muito claro que podia haver o grande perigo de Portugal, do regime português, não continuar. Aliás, a oposição em Portugal ao salazarismo achou isso a partir de 43, 44 e em 45 esperou dos aliados ocidentais, portanto, os americanos e os ingleses, que ao fim e ao cabo acabassem com a ditadura em Portugal. Ora, isso não aconteceu, não vou agora dizer isso, mas depois veio outra guerra, a Guerra Fria, e digamos que o anticomunismo de Portugal e o espaço estratégico de Portugal no Ocidente convinha também ao chamado Ocidente numa guerra contra a União Soviética, que foi a partir de 1947, 48, 49. Há bocadinho também falaram-me daquela coisa inacreditável que Salazar pôs a bandeira à meia haste e enviou condolências pela morte de Hitler. Isso, por exemplo, foi algo que colocou muito mal Salazar perante os britânicos. Sim, e os americanos. Eu aqui no um documento em que eles referem isso, estavam convictos como é que ele tem e depois o Salazar até fez aquela desculpa assim, isto é porque nós fazemos isso com todos os que morrem e é má vontade também contra Portugal estarem a agarrar-se a isso. Portanto, a ver se aquilo passava. Foi. Pronto, olha, acho que agora... Muito obrigado. Eu é que agradeço muito e se quiserem alguma coisa... pronto, já sabe o meu contacto, se quiser dar o meu contacto a algum dos ouvintes que peça, é só. Muito obrigado. E muita saúde a todos. Sim. Cuidem-se. Cuidem-se. Obrigada. Com licença, então, vou sair.